Pai Senhor Jesus Cristo, queridos, Ku ri ka hosi va rhandziwa. meu nome é Joel Vilanculos. Vito ra yena i na Joel Vilankulu. Estou aqui hoje Hi kola namuntlha para trazer uma a palavra ku hatisa rito para si e a sua família. eka wena ni ndyangu wa wena. A palavra de hoje A rito ra namuntlha encontra-se na carta aos hi Efésios, ta le kuma ka papila ra vaefeso, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a papila ra apostolo Paulo ka tsariwa ka no vaefeso seu capítulo 5. ka xiphiko xa 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, Na wa ha lavetela verse. vou pedir que você se subscreva no Hi nosso ta canal, kombela a ku titsarisa ka kanal la hina. possa compartilhar a live, U ve nkarhi a compartilhar a live. pregação, e possa dar o seu like, o seu comentário, U veka like na comentário la wena. para que mais pessoas sejam alcançadas. A ku vaeka yo tala ma khomiwa. E assim tu te tornas um evangelista. Kutani u ndzuluka muvhangeni Em nome de Jesus. hi vito ra Yesu. Vamos à palavra do Senhor. A hi fambi ka rito ra hosi. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Papila ka va capítulo 5, versículo 1. capítulo 5 versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor, Efésios 5. Efésios 5, Livro ra versículo ta no rito 1. ra hosi. Assim diz a palavra do Senhor, Efésios 5, versículo 1. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Agora vamos, Coríntios 11. A hi fambi ka Vakoríntios 11. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1. Vakoríntios yo rhanga leku ya 11. Em nome de Jesus. Versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Assim diz a palavra do Senhor. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Feche seus olhos, Pai. Fale conosco. Esta é a sua palavra. Fale com o seu povo, Senhor. Ministre no coração do seu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém. Trago como tema hoje Hi na nhlokamhaka namuntlha. imitadores de Cristo. Valangeti va Kreste kumbe Imitadores de Cristo. varingeti va Kreste. Amém. Nós na terra Hina la misaveni estamos a representar a Cristo. hi kombekisa Kreste. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Hi vahaxi va Kreste la misaveni. Embaixadores de Deus. A vaembaixador va Xikwembu. Na terra, Emisaveni quando olham para nós, loko va hi lavita olham para Cristo. va lavita Kreste Porque nós, hi leswaku hina sendo cristãos, ku koti ve nkarhi ma só Kreste. de você entender a palavra cristãos, Loko u ve nkarhi u twisisa a rito ra ku de mukreste Cristo, ka Kreste não tem nada de diferente. a ku na xilo xa ku hambana. Cristão Ku a mukreste é quem é imitador de Cristo. É quem é imitador de Cristo. hi loyi a ringeselaka Kreste. Então Deus, Kutani Xikwembu Ele, quando nos salva do pecado, loko a hi ponisa ka xidyoho Ele quer que a gente seja imitador do Filho dele, a lava swaku hi ve vala a va ringeti va Kreste que é Jesus Cristo. i nga Yesu Kreste. Porque Jesus Cristo, Hi leswaku Yesu Ele Kreste estava no céu, a li tilweni Ele desceu à terra, a xika misaveni Ele viveu na terra a hanya misaveni 33 anos e meio. 33 anos na hafu E em todo esse tempo, ka nguva ra hina hinkwayo Jesus Cristo Yesu Kreste se manteve irrepreensível, a ve nkarhi a tsatsiya vanhu se manteve santo, a ye mahlweni a kwetsima justo e reto. na lulamile. Jesus Cristo é santo. Yesu Kreste a Ele kwetsimile não perdeu a santidade mesmo vindo à terra. a nga luzanga ku kwetsima nambe a tile misaveni. A terra, A misava normalmente as pessoas se contaminam nela. i le ku vanhu va vanyingi va ve nkarhi va kontaminaraka kona Mas kumbe va Jesus, Cristo, tipatsa. mas Jesus Cristo ele veio. Yesu Kreste a tile Ele viveu em santidade a hanyaka ku em kwetsima meio a pecadores. a ve nkarhi a hanya na E nós quando vadyohi. aceitamos a Jesus, Kutani loko hi pfumela Yesu a nossa vida deve mudar. a vutomi ra hina swi dinga li cinca. Nós devemos nos tornar imitadores de Deus. Swi dingi hi endla valangeti va Xikwembu kumbe a lava va ringiselanga Kreste. Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Porque Cristo, Hi leswaku ele Kreste veio à terra a tile misaveni e nos mostrou a hi komba que é possível swaku swa koteka andar em hi santidade. fambaka ku É kwetsima, possível swa koteka andar nos caminhos de hi Deus. famba ka tindlela ta Xikwembu. Não é algo do outro mundo. A hi xilo xa tiko Jesus rin'wana. Cristo nos mostrou. Yesu Kreste a hi Nós kombile quando estávamos no mundo, hina na hi le misaveni nós fazíamos coisas a hi endla swilo que agradavam a Satanás. swa ku swi tsakisa davulosi, Nós agradávamos o inimigo. a hi tsakisa nala. E nós aí éramos imitadores do inimigo. Hina
hina a hi ringa a hi endla leswi nala endlaka Por swona exemplo, hi a Bíblia xifananiso diz que Satanás é o pai da mentira. a va verile davula se tatana mahungu Então, se você mente, kutani loko hemba se você mentir agora antes de aceitar a Jesus, loko a wu hemba na u nge se pfumela yesu significa que você era imitador de Satanás. swi vula leswaku wena u ringeta sathana Mas quando você aceita Jesus Cristo, kambe loko u pfumeli yesu kreste você muda de Senhor. u ndzuluka u cinca Se uhosi você precisa imitar o seu Senhor, swi dinga u ve nkarhi u endla leswi hosi endlaka swona e é possível sim swa koteka ina ser imitador de Cristo. ku veli lava va yingisi Há quem diga ku lwa vulaka que Jesus Cristo, swa ku yesu ele kreste era Deus. yena i ri xikwembu Ele é por isso que ele não pecou. hikwalaho ku a nga dyohanga Jesus Cristo se fez homem, yesu kreste a ti endliwa nuna viveu entre nós, a hanya eka hina sujeito a pecado. a ngheneliwa ka Se xidyoho Jesus Cristo tivesse permitido, yesu kreste loko a va ele pfumelelile teria pecado. a ta dyoha Satanás, em sathana Mateus 4, ka mateus ele vai 4 tentar Jesus. a ta ringeta Se yesu Jesus Cristo tivesse se prostrado e adorado a loko Satanás, yesu a ti petsela ve nkarhi a gandzela sathana ele teria pecado. a ta dyoha Então, o que eu venho para te dizer hoje hikwalaho ni tile ku ta ku byela é que leswaku você é imitador de Cristo. wena muringeti wa E você kreste precisa se portar. u dinga u tiyisela Você precisa swi dinga ser imitador de u ve Cristo. muringeti wa kreste Viver como alguém u hanya ku kota munhu que imita a a Cristo. ringetaka kreste Jesus Cristo yesu na kreste terra emisaveni andou em a santidade. hanyika ku kwensima Nós, como hina imitadores ku kota dele, varingeti va yena precisamos andar em swi santidade. dinga hi famba ka ku kwensima Porque nós estamos a imitar o nosso Senhor. hileswaku ringeta hi hosi ya Se hina Jesus Cristo loko yesu aqui kreste na terra laha na misaveni praticou a a justiça, ve nkarhi a famba ka ku yavanyisiwa se ele aqui na terra foi justo, yena la misaveni a ve nkarhi va ve munhu na ku nós lulama precisamos ser swi justos dinga hi lulame ku yena a nga para lulamanga agradar o nosso a Senhor. ku va hi tsakisa hosi ya hina Porque nós somos imitadores dele. hileswaku varingeti va yena Cada filho un'wana wihi na wihi procura se inspirar no seu pai. a zama ku ve nkarhi a lava ku fana na tatana E nós nakona hina devemos, através da Escritura, swi dinga hikwalaho ka ver a matsalwa forma como Jesus andou. hi famba leswi yesu a nga fambisiwa E xiswona Jesus Cristo, yesu kreste ele andava a em famba santidade. ka ku kwensima O crente, a mukreste ele deve andar em santidade. swi dinga a famba ka ku kwensima Porque o crente hileswaku é mukreste imitador de i Cristo. muringeti wa kreste Você precisa wena swi laveka leswaku ser u irrepreensível. ve li munhu loko a ku tsatsihiwi Se as pessoas vão te acusar, loko vanhu va ku que xungameta eles te acusem va ku sem lumbeta você ter feito na u nga nada, endlanga nchumu porque você é irrepreensível. hileswaku wena a wu munhu loyi wa ku kala Seja como Jesus. fana na yesu Jesus Cristo yesu kreste veio à terra, a tile não misaveni se contaminou. a nga ti patsanga Você, como imitador dele, wena ku kota não mukambeti wa deve yena se contaminar. a swi dinga u ve nkarhi u ti Jesus Cristo na patsana terra, yesu kreste la ele misaveni não insultou a ninguém. a nga rhuketelanga E munhu você, como imitador dele, wena u kota muringeti wa não yena deve insultar a u ninguém. nga rhuketeli Porque munhu você está a imitar o seu Senhor. hileswaku wena u ringetela hosi ya Você wena está a imitar o seu Pai. u ringetela tatana Jesus Cristo não mentia. yesu kreste a nga hembi Jesus Cristo falava a verdade. yesu a vulavula E ntiyiso veja que de tanto Jesus falar a verdade, vona leswaku hi loko ku yesu a vulavula ntiyiso as pessoas lhe criticavam, os fariseus. a vanhu a va karhi va mi Eles não sungameta gostavam. a va nga swi rhandzi Mas então você deve falar a verdade. a va ku wena swi dinga u vulavula ntiyiso Mentiroso a wa mavunwa é filho de i Satanás. n'wana wa davulosi Mentiroso é filho de a Satanás. loyi wa mavunwa i n'wana wa Jesus davulosi Cristo é a verdade. yesu kreste A ntiyiso Bíblia diz em João 14,6. a va vele ra vula ka yohani Eu sou o 14:6 caminho, ka mina ni ndlela a verdade e a vida. na ntiyiso na Então vutomi Jesus Cristo é a verdade. kutani yesu kreste i vutomi Nele não há mentira. eka yena ku na mavunwa Mas yena nós estamos ntiyiso em uma geração kambe le ka nguva que nós os cristãos hina vakreste mentimos como se fosse algo normal. hi hamba ku kota xilo xa xihena Nós normalizamos o pecado. hi ve nkarhi la vita xidyoho ku kota Mas xilo você xa precisa ntolovelo entender makarhi wun'wanyana swi dinga u que pecado twisisa continua pecado. a xidyoho xa E mahlweni xi vele Jesus Cristo não xidyoho te chamou para viver em pecado. yesu kreste a nga ku vitanaka ku hanya ka xidyoho Jesus Cristo te chamou para viver em santidade. yesu xi ku vitanaka ku hanyaka ku Está kwetsima escrito: xi tsaliwile sede santos, ve va ku kwetsima porque eu sou santo. hileswaku ni kwetsimile Diz o Senhor.
Senhor ku vula hosi significa que Deus swi vula swa ku Ele Xikwembu cobra de nós a lonisa ka hina a santidade, a ku kwetsima porque Ele é santo hileswaku yena a e kwetsimile nós somos os filhos dele. nakona hina i vana va O que yena eu quero te dizer leswi lava ku ku é que gwela você precisa hileswaku wena u ser laveka imitador de a ku Cristo. ve u ve munhu loyi a ringetanga a Tem kreste pessoas ku na vanhu que por se encontrarem em circunstâncias difíceis, hikuva va le ka matshamelo ko param karhata de ser imitadores de va Cristo. yima ku ve nkarhi wa ve le mukambeti kumbe mulandzeli wa Você kreste não pode parar de ser imitador de Cristo wena swi dinga u nyima ku ve le munhu loyi a fambaka mayelana na por conta da kreste circunstância. hikola ka Você mihanyelo deve continuar de Deus. swi dinga u vele u ya mahlweni u Você vele wa deve continuar Xikwembu santo. swi dinga u ve mahlweni u Você deve kwetsima continuar sem swi mentir, dinga u ya mahlweni u nga sem hembi insultar, u nga rhuketeli fazendo aquilo que Deus O que ye- agrada a u Deus. endla leswi swi tsakisaka Porque Xikwembu Deus hileswaku te Xikwembu chamou para xi isso. ku vitanile ka E se leswo você quer ir ao céu, loko u lava ku ya você tilweni precisa ser imitador de Deus. swi dinga u ve nkarhi u endla Você leswi precisa ser imitador de Cristo. Você precisa ser imitador de swi Cristo. dinga u ve nkarhi u ve limitador wa kreste Porque o dono do céu, hileswaku n'winyi wa tilo ele é santo. yena kwetsimile Jesus Cristo veio à terra. yesu kreste a tile misaveni Ele andou em santidade a fambe ka ku para ir kwetsima ao céu. a ku ya tilweni Você também na wena precisa swi dinga andar em u santidade famba ka ku para ir ao kwetsima céu. a ku ya Nós tilweni somos imitadores de Cristo. hina hi vakambeti va kreste Nós kumbe devemos va andar como imitadores de Cristo. swi dinga hi famba leswi kreste a nga Nós endla swona em todo momento, mankarhi ku não hinkwawo importa onde você se encontra, a swi khatani lomu nga kona você é imitador de Cristo. wena muringeti wa kreste Para você ser salvo, a ku va u ku ir ponisiwa ao céu, u ya tilweni você precisa imitar a swi Cristo, dinga u ringete kreste a forma de Jesus de ser. a mahanyelo ya yena Nós conseguimos ver de acordo com a Bíblia. ya vona mayelana ni bibele Jesus não julgava ninguém. yesu a nga yavanyisi Jesus munhu nem falava mal dos outros. yesu a nga vulavula biha vanhu Jesus não fazia nakona a fofocas. nga endli tindzava Jesus não fazia isso. yesu a nga Jesus ndzaveti não bebia. yesu a nga Jesus nwi não fumava. yesu a nga dzahi Jesus, yesu ele fazia boas a coisas. endla swilo E leswinene é isso que nós devemos hi fazer. leswi dingaka swi E endla você, como imitador de Cristo, wena ku kota mu você precisa fazer aquilo que ele swi fez. dinga u endla leswi a nga endla Jesus swona Cristo, yesu kreste na terra, ele emisaveni pregou. a xumayelile Você é imitador de Cristo. wena u muringeti wa kreste Imitador de Cristo não fofoca, a prega a muringeti wa palavra. kreste a nga ndzaveti Você deve pregar como Jesus swi pregou. dinga u xumayela leswi yesu a nga xumayelisiwa O swona imitar a Cristo a ku ve nkarhi u ringeta não se kreste limita somente em viver do jeito que ele viveu, a a hi santidade. ntsena ku hanya leswi yena a nga hanyisaka xiswona Não é a santidade somente. a hi ku kwetsima ntsena Você tem que saber swi dinga que Jesus Cristo pregou. u twa swa ku yesu a Você também xumayelile deve pregar. nakona swi dinga u xumayela Jesus Cristo orava. yesu kreste a khongela Imitador de Cristo tem que orar. a mulangeti wa kreste dinga khongela Porque Jesus Cristo orava. leswaku yesu kreste a khongela Dia, siku rin'wana Jesus Cristo yesu kreste chegou no templo. a fika E thepeleni deram o livro do profeta Isaías. va n'wi nyika a buku la muprofeta Ficou em isaya pé e leu. a nyima sekeleka a E Jesus dyondza Cristo, ele lia. yesu kreste a Ele dyondza lia a Bíblia. a dyondza bibele Jesus Cristo, ele estudava as escrituras. yesu a dyondza Mas matsalu você não estuda a kambe wena a Bíblia. wu dyondzi Mas bibele você se diz ser filho de Deus. kambe u ti chula n'wana wa Ser xikwembu imitador de Cristo. a ku ve muringeti wa kreste Jesus Cristo, yesu ele kreste quer que nós possamos o imitar. a lava swa ku ve nkarhi hi mu Ele ringeta quer. a lava E também é uma necessidade nakona swi na de ntikelo você ser imitador dele. swa ku ve nkarhi u ve le munhu Para loyi ser u endlaka ku rhandza ka Para yena ser salvo por ele. a ku va u karhi u ponisiwa hi yena Jesus Cristo, ele é o caminho para ir ao céu. yesu kreste ndlela ku ya tilweni E se Jesus Cristo na terra loko yesu kreste misaveni foi irrepreensível, a ve munhu loyi a ku a nga seja tsatsihiwi irrepreensível, na wena seja tsatsihiwi imitador hi dele, ve munhu yence leswi yena a nga Para endla ser swona salvo. a ku ve nkarhi u seja ponisiwa imitador de Cristo, u ve imitador wa kreste para ser a ku salvo, va u ponisiwa para ir ao a céu. ku ya tilweni Não viva na u nga sujidade. hanyi ka nsila Não faça algo que Jesus Cristo não fez na u nga terra. endli leswaku yesu kreste a nga endlanga Jesus misaveni Cristo é o nosso modelo de yesu vida. kreste i matimba ya hina Porque ele veio aqui na terra. hileswaku a tile Ele misaveni sentiu o que nós sentimos. Ele sentiu o que nós sentimos. a twile leswi nga hi nga ha twa Mas ainda swona assim, kambe nambe swi li tano andou em santidade.
a yi mahlweni a se kwetsima manteve na palavra de Deus. a yi mahlweni ka rito ra Xikwembu. Significa que é possível. Swi vula swa ku swa koteka. Conforme eu disse aqui na pregação, mayelana ni nga vula ka xumahelo ele veio como homem. a tile ku kota munhu Estava sujeito ao pecado. a ngheneliwe ka xidyoho. Então Jesus Cristo, homem, Yesu Kreste wanuna conseguiu andar em santidade. a kote ku famba ka ku kwetsima, Conseguiu fugir das coisas da carne. a kote ku panda ka swilo swa nyama. Significa que você pode. Swi vula swa ku wa swi kota. Não há justificação dizer eu não consigo. A hi justificação ku ve ku Eu ri ku ve ni tento, swi não koti. consigo. Ni swi koti. Não existe isso. A swi koteki Se Jesus leswo. Cristo fez, Loko Yesu Kreste a você endlile também pode fazer. na wena u nga swi endla. Deus não pode cobrar algo de nós que nós não possamos fazer. A Xikwembu xi nge londzi xilo xa hina xa ku hina nge swi koti ku xi E endla. Jesus Cristo Yesu Kreste cobra que nós possamos lhe imitar. a londza swa ku ve nkarhi hi mu Ele quer ringita. que a gente seja imitador dele. A lava swa ku endla leswi a nga endla Eu swona. quero te dar uns dois passos Lava ku endla ni ku nyika magansi de como mambirhi você pode ser imitador de ka ku Cristo. nga vi nkarhi wo endlisa ku sino ve O munhu. primeiro, Xo rhanga você deve conhecer a Cristo. swi dingo tiva Kreste, Você precisa conhecer a Jesus. swi dingo tiva Yesu, Você deve ver a caminhada de Jesus na terra. dingo u vona mfambo wa Yesu Você deve misaveni, meditar na palavra de Deus swi dingo dyondza ka rito ra para Xikwembu saber como é que Jesus se andou aqui na terra. a ku va u twa swa ku Yesu a fambi njhani Se Jesus misaveni. Cristo, ele, Loko Yesu Kreste yena, quando as pessoas estavam a julgar os outros, será que Jesus também entrava para julgar? loko vana va ya va yisa wana i njhe Yesu na yena a nghena. Você só vai saber disso se meditar a palavra de U Deus. to tiva ntsena loko u dyondze rito ra Então você Xikwembu. precisa meditar na palavra de Deus. Swi dingo ringita u ve nkarhi dyondza rito Conhecer ra a Deus Xikwembu. através das Escrituras. U tiva Xikwembu hikwalaho ka matsalu. E segundo, Swo mbirhi, tenha uma vida de oração. a vutomi ra A xikhongoto. oração A nos xikhongoto aproxima de Deus. xi yisa mahlweni ka Quanto Xikwembu. mais nós estamos próximos de Deus, Loko ya mahlweni ka Xikwembu, mais longe estamos do pecado. loko hi ve kusuhi na Xikwembu hi kule ngopfu ka xidyoho. E seja imitador de Cristo. Ve muringeti wa Kreste, Imitadores de Cristo a muringeti wa Kreste andam em santidade, a famba ka ku andam na kwetsima, palavra de a Deus, famba mayelana na rito ra Xikwembu, oram, wa khongela, pregam a palavra. a xumayela rito. Essa é a palavra do Senhor. Hi leli rito la namuntlha. Deus possa nos abençoar. A Xikwembu a xi hi katekisi. Agora eu quero fazer uma oração consigo. Loko ku endla xikhongoto na Você pode wena. dizer, você pode dizer, U nga vula swa ku eu mina eu era imitador de Cristo. a ni endla leswi Yesu a nga endla Mas de swona, repente, kambe kamwe comecei a não imitar a Cristo. a na ha nga n'wi zanga ni Comecei a vita ra andar em Kreste, sujidade. ni famba ka nsila, Coisas que não agradam a Deus. swilo swo ka swi tsakisi Eu Xikwembu. quero orar por ti. Laha u khongela na wena, Jesus Cristo, Ele ainda te ama. Yesu Kreste wa ku Ele rhandza, ainda quer que você volte para Ele. nakona wa swi lava swa ku u tlhelela ka yena. Agora vamos orar. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, Obrigado, por Senhor, tudo quanto o Senhor tem feito na minha por vida. tudo quanto o Senhor tem feito na minha Perdoa os vida, meus pecados. pelos meus pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o seu sangue. Lava-me com seu sangue. Pai, Pai, eu me afastei de ti. eu me afastei de ti. Eu não imitava a sua palavra. Eu não imitava a sua palavra. Perdoa-me por isso. Perdoa-me por isso. Pai, eu quero ser imitador da sua palavra. Pai, eu quero ser imitador da sua Me palavra. ajude, Deus, Me ajude, a Deus, ser imitador de Cristo. a ser imitador de A Cristo. andar como um pequeno Cristo na terra. A andar como o pequeno Cristo na A terra. andar como o Senhor Jesus Cristo andou na terra. A andar como o Senhor Jesus Cristo andou na Em terra. nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Akuganzela o Xikwembu. Agora, seja imitador de Cristo. Uve muringeto wa Kreste. Jesus Cristo, Yesu Kreste Ele busca pessoas a lava vanhu que Ele imitam. va E que muringetaka. Jesus Cristo seja o modelo da sua vida. Yesu Kreste a le mahanyelo ya wena Se você utombuni faz ra alguma wena. coisa que Ele nunca fez, se você faz alguma coisa que Ele nunca fez, não Loko faça endla xilo mais. xa ku yena a nga endli u nga endli. Ele te ama bastante. A ku rhandza Ele quer que ngopfu. você o imite. A lava swa ku mu Esta foi ringisa. a palavra de Deus. Hi leri rito ra namuntlha. Quero te convidar a participar dos nossos cultos. Laha ku rhamba ku ve nkarhi wa le kona ka Nós mikondzo ya estamos em hina. Fajardo, Hi le Fajardo, T3, T3, Boquiço Circular. Bokiso Circular. Aí está a localização para chegar à nossa igreja do Fajardo. Laha ni nga kona ku kona na ku ve nkarhi u tlhasekile la na la E aí Fajardo. está o contato. Hi leto tinombori. Você pode ligar para nós U nga hi para fonela. poder chegar na A ku vo igreja. fika kerekeni. Meu líder, quero orar por ti.
murhangeri wa mina ra ku khongelela Jesus te ama. Yesu a ku Agora eu rhandza quero que você oferte na casa do Senhor. leswaku humesa minyikelo ka ntirho wa xikwembu Ajude a obra do Senhor. pfuneta ntirho wa xikwembu Para que o evangelho seja pregado. a ku va evhangeli Para xumayeliwa nós estarmos aqui a pregar. a ku va yi karhi yi vekala xumayela É pela sua oferta. hikwalaho ka minyikelo ya wena Então oferte na casa do Senhor. kutani nyika minyikelo ka muti wa Em hosi nome de Jesus. hi vito ra Deus yesu possa te abençoar. xikwembu xi ku katekisi Muito obrigado. na khensa Deus abençoe. xikwembu xi ku katekisi